Então, os essênios, eles moravam no deserto da Judéia, em cavernas no noroeste do Mar Morto. Os essênios, eles acreditavam na purificação proporcionada por uma vida no deserto, longe dos títulos, da soberba da religião urbana, tá? Eles viviam em comunidade, isolado lá no deserto, em cavernas. Por que eles escolheram se isolar? Porque Jerusalém, que era o centro político e religioso da época, estavam dominado pelo imperialismo romano. Uma vez que estava sendo dominado pelos romanos, o paganismo estava infiltrado, né? Toda a cultura religiosa greco-romana estava infiltrada entre os judeus, e alguns judeus acabavam sendo influenciados pela essa cultura pagã, acabando sendo miscigenados, tendo um sincretismo de religiões. E os essênios, procurando ter uma vida mais pura possível, eles se isolaram no deserto, passaram a morar no deserto, em cavernas, em Qumran, no noroeste do Mar Morto. Então, por isso que, às vezes, quando a gente fala de deserto, e aqui eu vou fazer uma aplicação, muitas vezes aplicamos espiritualmente, falando deserto como luta. Eu estou no deserto, eu estou em luta, não é verdade? Muitas vezes a gente se aplica dessa forma. Mas deserto também fala de separação. Tanto que Jesus, ele se separou no deserto por 40 dias e 40 noites. Então, eles ficavam separados no deserto, eles acreditavam nessa purificação proporcionada por uma vida no deserto, longe desses títulos e dessa vida soberba, longe do secretismo religioso que estava infiltrada na capital. Então, o que se sabe da vida dos essênios está contido nos chamados manuscritos do Mar Morto, que é uma série de pergaminhos datados entre o século II a.C. a 70 depois de Cristo. Esses pergaminhos, eles foram encontrados entre 1947 e 1960. Nesses pergaminhos, além de estar a história dos essênios, existem muitos manuscritos dos livros do Antigo Testamento. Eu fotografei uma cópia desses manuscritos, porque o original está no museu em Israel. É o que tem de mais antigo da Bíblia, tá bom? Quando pega esses manuscritos que são datados aí de aproximadamente aí 2000 anos atrás, aproximadamente, né? 2000 anos atrás, que é o que tem mais de antigo, quando pega esses manuscritos e se compara com a Bíblia que você tem hoje, é muito parecido. Muito parecido. Então, a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Entre esses manuscritos, os mais importantes foram encontrados em 11 cavernas na região de Qumran. Uma dessas cavernas eu fotografei. A maioria desses manuscritos estava escrito em aramaico e hebraico, em exceção a alguns que estavam escritos em grego, tá bom? Então, muitas partes da Bíblia tinham até livros inteiros, tá? Se eu não me engano, salvo engano, Isaías foi encontrado inteiro, manuscrito de quase 2000 anos atrás, que é datado o período que eles estavam ali separado no deserto, que é século II a.C. até 70 depois de Cristo. Então, o limite máximo de tempo é 70 depois de Cristo. Então, veja bem aí, é aproximadamente 2000 anos esses manuscritos, e eles estão lá. É o achado mais importante da arqueologia israelense, tá? Da arqueologia judaica. Tá lá no museu. Mais importante para eles do que isso é se eles acharem a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? Então, só se eles acharem a Arca da Aliança que vai ser mais importante do que esse achado dos manuscritos do Mar Morto. Sabe, alguns historiadores apontam que João o Batista era um essênio. Isso não está na Bíblia, tá? Isso aí é conteúdo extra-bíblico, é o que alguns historiadores apontam. Apontam ele como essênio. Então, João Batista, ele morava no deserto, voz que clama no deserto. Então, justamente porque João Batista morava no deserto, ele tinha uma vida muito rústica, né? Ele se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre. E a maneira também que João Batista pregava, que ele não falava assim, meus amados irmãos, ele falava raça de víboras. Por essa maneira de pregar também, era equivalente à maneira que os essênios escreviam. Porque os essênios, eles introduziam as suas cartas como criaturas da serpente, que é seres demoníacos. Mas isso não é Bíblia, isso é conteúdo extra-bíblico. É que os historiadores fazem comparações e acabam apontando.